seu conhecimento através da doutrina espírita e que todos nós possamos, assim, junto com ele, estarmos absorvendo essas preciosas informações. Wagner, por favor, com você. Muito bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Há cerca de 2000 anos viveu entre nós a personalidade que nós podemos dizer foi a mais importante da história do nosso planeta. Viveu entre nós aquele que nos deixou tantos ensinamentos, exemplos, fez tanto em tão pouco tempo, transformou tanto a nossa humanidade, a ponto da nossa história, a contagem da nossa história ser feita com esse divisor, antes dele e depois dele. Mas apesar de tantos ensinamentos que ele trouxe, ele deixou dito que não poderia falar tudo ainda, porque a humanidade não estava preparada. Então ele convidou a todos os seus discípulos, todos os seus seguidores, para que colocassem em prática os seus ensinos, fossem tratando das suas vidas, fossem dando sequência às suas atividades de acordo com o que ele havia orientado. Mas que em algum dia ele pediria ao Pai que mandasse um consolador, alguém ou algo que fizesse restabelecer tudo aquilo que ele havia dito, porque ele já sabia que a sua mensagem, em alguns pontos, seria esquecida, em outros pontos, seria mal compreendida. Então, ele mandaria aquele consolador que restabeleceria aquilo que ele falou e falaria tudo aquilo que ele não pôde dizer à época. Então, passaram-se 18 séculos e veio, por advento de Allan Kardec e da espiritualidade maior, o Espiritismo, a doutrina espírita, que vem cumprir esse papel do consolador, pois o consolador não podia ser uma pessoa, já que o Cristo disse que esse consolador ficaria eternamente conosco. Então nós, dentro da doutrina espírita, temos a convicção que esse consolador é a doutrina, que veio cumprir exatamente aquilo que o Cristo disse. Veio relembrar-nos daquilo que havíamos esquecido, veio esclarecer aqueles pontos da doutrina cristã que nós havíamos deturpado com o passar do tempo, e veio nos falar coisas novas, conhecimentos que o Cristo só colocou uma sementinha. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. A reencarnação, a mediunidade, uma série de outros conhecimentos que o Cristo não podia falar à época porque a humanidade não podia compreender. E então veio o Espiritismo cumprir esse papel, nos trazendo tantos ensinos que, da mesma forma como Cristo, podem pautar, podem conduzir a nossa vida. Mas eu comecei aqui falando de acontecimentos de 2000 anos atrás. Agora há pouco já falei do Espiritismo, que veio até nós há pouco mais de 160 anos. E nós, nesse ano de 2022, estamos vivendo numa época diferente, né? Parece que a nossa vida hoje é muito mais acelerada. Vivemos em um ritmo frenético. Temos acesso hoje, uma criança de hoje, com 10 anos de idade, já teve acesso a mais informações de que um idoso do século XIX. Nós vivemos na era da informação, na era da tecnologia. Nos comunicamos com pessoas que nós nunca vimos. Seguimos influenciadores com quem nós não temos contato algum. Temos
acesso a uma série de informações que nós não tínhamos antes. E quando nós observamos isso, nós nos perguntamos, será que aqueles ensinos do Cristo lá de 2000 anos atrás, ou os ensinos do Espiritismo de 160 anos atrás, se aplicam ao século XXI, à era em que estamos vivendo? Será que não estão desatualizados? Hoje a gente compra um celular, usa 1, 2 anos e já vê o que... Não dá mais, está desatualizado, tem que comprar outro. Vivemos na era do consumo. Será que esses ensinos morais de tanto tempo atrás ainda se aplicam aos dias de hoje? Pois bem, na manhã de hoje eu quero tratar de um tema que está lá no Evangelho do Cristo e foi tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, chamado Haverá falsos cristos e falsos profetas. E eu arrisco dizer que esse tema não é só que ele é atual, arrisco dizer que ele é até mais importante hoje do que foi à época do Cristo. Essa advertência, esse ensinamento seguido de advertência do Cristo, faz mais sentido hoje, na era do excesso de informação, do que fazia àquela época. Por isso é que eu convido a todos vocês para que na manhã de hoje a gente reflita sobre esse aviso do Cristo, entendendo o que são os profetas, quais são as características do verdadeiro profeta, como a gente vai se precaver dos falsos profetas e pensar um pouco mais naquilo que a gente anda seguindo, naquilo que a gente anda tendo como exemplo na nossa vida. Para fazer isso, eu peço licença para projetar aqui e falar com vocês da passagem do Evangelho do Cristo, onde ele traz essa lição. A imagem é auto-ilustrativa, né? Auto-explicativa. Né? Jesus falou o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces, bandidos. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? E Jesus continua: assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Aqui, nesse momento, Jesus estava se dirigindo aos seus discípulos, aos seus seguidores. Não tinha rede social na época, mas ele já tinha um bom número de seguidores. Infelizmente, tinha um bom número de perseguidores também. Mas ele estava preparando, de certa forma, os seus discípulos, porque ele sabia que a sua missão terrena estava se aproximando do fim. E ele estava alertando: olha, cuidado, haverão falsos profetas. Por quê? Porque a história da humanidade, principalmente daquele povo, do povo judeu, era composta de vários profetas que vieram antes. E o próprio Cristo, na definição que nós vamos ver de profeta, era o profeta, por assim dizer. E ele estava se retirando de cena, sabia que seria retirado de cena, e estava preparando os seus discípulos. Mas não só eles, todos nós. Porque a mensagem do Cristo, e eu costumo falar isso sempre quando a gente fala do Evangelho, Jesus não falou só para aquele povo, só para aquela época. A sua mensagem é para todos os povos, é universal e é atemporal. É uma mensagem que serve para todas as épocas. Mas é importante que a gente entenda o que se entendia, se compreendia por profeta na época, para que a gente possa saber do que o que ele estava nos alertando. Então, quem são os profetas?
é bem comum a gente ter uma ideia de que profeta é aquele que faz previsão do futuro, né? Que faz profecias, predições, mas profecia não é sinônimo, pode até ser utilizado, mas no seu sentido original não é sinônimo de predição, de previsão do futuro. O que aconteceu é que muitos dos profetas do Antigo Testamento faziam previsões. E algumas se concretizavam. Então, como alguns deles faziam essa previsão, acostumou-se, e até hoje se tem essa ideia de que profeta é aquele que prevê o futuro. Isso até pode fazer parte do repertório do profeta, por assim dizer. Mas não é isso que o caracteriza. O verdadeiro significado de profeta, tal qual o povo hebreu o conhecia e tal qual Jesus estava se referindo ao dar essa lição, é um enviado de Deus para trazer alguma instrução aos povos, trazer uma revelação divina aos povos. Então, desse significado, a gente já tira uma reflexão importante, que nem todo profeta prevê o futuro, porque há enviados de Deus, há missionários divinos que vêm, trazem um conhecimento novo para a humanidade, trazem uma revelação, mas não estão prevendo o futuro. E a gente não precisa descaracterizá-lo como profeta só porque ele não prevê o futuro. Mas uma outra conclusão que a gente chega, e até talvez mais importante para o que a gente vai falar hoje, é que nem todo aquele que prevê o futuro é um profeta. Porque se a gente está falando que o profeta é aquele que transforma a humanidade, por quê? Porque ele traz uma revelação, ele traz um conhecimento novo, algo que vai fazer o bem para a humanidade, o simples fato de prever o futuro talvez não faça essa diferença. Então, nós temos que entender isso para entender qual é o verdadeiro profeta de que Jesus estava falando. Porque, sim, muitos foram os enviados. Jesus estava precavendo aquele povo, e a todos nós, que muitos seriam falsos, mas ele não estava dizendo que não existiam os verdadeiros. Existiram lá na história, no Antigo Testamento, que vieram antes, desde Abraão, Moisés, Elias, Daniel, Isaías, até aqueles que talvez a gente nem tenha como profetas, mas os grandes filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão, foram enviados de Deus para trazer uma revelação para a humanidade. Os cientistas que trouxeram conquistas fantásticas através do estudo, mas também da inspiração, foram grandes profetas da humanidade. Mais recentemente, nós temos tantas figuras que transformaram, trouxeram um novo modo de ver a vida para cada um de nós. Então, existiram e existem os verdadeiros profetas. Mas aí chega aquela pergunta, que é justamente o objeto do nosso estudo. Como vamos reconhecer os verdadeiros profetas? Para poder diferenciá-los. Como que a gente vai saber se alguém é um verdadeiro profeta? Alguém que vale a pena a gente parar e escutar. Um enviado de Deus que vai transformar a humanidade, a gente tem que parar e prestar atenção. Como que a gente vai saber? Será que vai ser pelas suas palavras, pelas suas expressões, aquele que fala bonito? Será que esse é o profeta? Pode ser. Mas pode ter gente que fala bonito, fala bem, e não é profeta. Esse ano vocês vão receber a visita de uns que falam muito bem, tá? Falam lindo, é uma coisa maravilhosa. Tenho boas ideias, boas ideias. Mas se fossem profetas, Brasília seria a terra prometida, né? Seria o oásis de perfeição. Porque será que é isso que caracteriza um verdadeiro profeta? As suas palavras, as suas teorias, suas ideias? Ou será que talvez são os fenômenos que realiza? Porque nós vemos pessoas que conseguem fazer algumas coisas que a maioria não consegue. Será que é isso que caracteriza, então, um verdadeiro profeta?
Ou será talvez as previsões do futuro, como nós falamos, que alguns conseguem fazer? Mas espera aí. Talvez nós tenhamos pessoas que se expressam bem, tenham boas ideias, fazem fenômenos que a grande maioria não consegue fazer, até mesmo fazem previsões do futuro. Mas a gente tem que cuidar, porque talvez não sejam verdadeiros profetas. Porque, de acordo com o Cristo, isso aqui tudo pode estar presente, mas não é isso que faz com que se reconheça um verdadeiro enviado divino, um verdadeiro profeta. Então, o que é? Jesus nos deu a senha, nos deu a resposta. Ele disse assim: conhecê-los eis pelos seus frutos. Então, o que caracteriza um verdadeiro profeta são as suas obras. Aquilo que esse emissário divino está fazendo. E vejam, tudo aquilo que a gente falou no slide anterior são qualidades boas, certamente, mas se elas não vierem acompanhadas de obras, de uma concretização, não mudam, não revelam nada, não trazem nada de novo para a humanidade. E aqui eu coloco 2 exemplos que talvez nos auxiliem a entender isso. Eu não sei quem está em casa assistindo, né, pelo Facebook, pelo YouTube, nem mesmo os que estão ali ao fundo se conseguem verificar. Mas tem um senhor aqui de óculos no meio dessa multidão. Alguém consegue saber quem é? Reconheceram? Pelo cabelinho ali. Ele está na sombra de um abacateiro onde ele se reunia, lá no interior de Minas Gerais. É Chico Xavier. E esse outro, alguém conhece? Não? Vamos lá. Pelas características do slide anterior, ambos falavam bem, falavam muito bem. Ambos tinham ideias que seduziam, que impressionavam muitas pessoas. Ambos realizavam fenômenos, ou pelo menos se atribuía fenômenos a eles, que a grande maioria não conseguia fazer. E ambos, embora Chico não fizesse isso com muita frequência, mas ambos tinham as suas espécies de visões do futuro. Eu acredito que do Chico eu não preciso falar muito, todos vocês conhecem a sua obra. Foi eleito o maior brasileiro do século XX, não pelos fenômenos mediúnicos que realizava, não pelos mais de 400 livros que psicografou, não pelas ideias que ele expressava, embora fossem dignas, muito menos, embora hoje se fale de previsões do Chico, mas não foi isso que o fez ser eleito o maior brasileiro do século XX. O que o fez ser reconhecido como tal foram as suas obras. Os exemplos que ele deu, a caridade que ele praticou durante toda a sua vida, o consolo que ele trouxe a inúmeras mães que haviam perdido seus filhos, isso fez dele, e eu não tenho receio nenhum de falar isso, um verdadeiro profeta. No sentido que Jesus entendia, um enviado divino, trazendo revelações, trazendo algo de novo, de instrutivo para a humanidade. O outro cidadão, embora tivesse todas essas características, conduziu quase 1000 pessoas ao maior suicídio coletivo da história da humanidade. Pessoas que o seguiam, tinham por ele um líder, um profeta, e foram seduzidas por uma ideia que se mostrou extremamente equivocada. Vejam, e é por isso que eu alerto para os perigos de se seguir alguém, de se deixar seduzir por ideias que parecem ser vindas do alto, vindas de um emissário divino e que muitas vezes nos conduzem por maus caminhos. Essa é a exemplificação da diferença de um verdadeiro profeta que comprova isso pelas suas obras,
de um falso profeta, alguém que se utiliza da fé e da credulidade das pessoas para conduzi-las para um caminho desviado do caminho correto. Então, esse alerta do Cristo não era somente para os seus discípulos daquela época. Esse alerta de Jesus era para todos nós, que não estaríamos mais com a presença física do Mestre e teríamos que observar os seus verdadeiros emissários. Teríamos que conviver com mensageiros dele, mas quais são os verdadeiros? Os verdadeiros mensageiros do Cristo são aqueles que fazem e exemplificam o que ele ensinava, e não aqueles que levam para outros caminhos. Mas há um alerta especial nesse ponto aos espíritas. E eu fico bem à vontade de falar, porque é um alerta que serve para mim também, como espírita, como simpatizante da doutrina espírita. Um alerta que fica porque, da mesma forma que Jesus falou para termos cuidado com os falsos profetas, ele falou em uma das passagens, é a mesma passagem, mas em outro relato do Evangelho de João, que falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios. E aí, a gente está falando dentro da doutrina espírita, onde os fenômenos mediúnicos são vistos por muitos como verdadeiros prodígios, como milagres, como coisas sobrenaturais. E nós sabemos que não é isso. A humanidade costuma chamar de sobrenatural tudo aquilo que ela não compreende. Vocês já imaginaram se a gente pudesse voltar no passado, há 2000 anos, e levasse alguns itens do nosso dia a dia, aqui, levasse um isqueiro, e daí você chegasse perto daquele povo e acendesse o isqueiro e o fogo saísse, as pessoas iam falar, está aí um profeta, um mágico, olha, ele consegue fazer o fogo com um simples estalar de dedos. E se levássemos um smartphone? Eu não sei como é que ia ser o sinal, né? Não muito diferente de hoje, não ia pegar, né? Igual acontece aqui na cidade, não pega. Mas ia chegar lá e se pegasse, você ia fazer uma ligação de vídeo. E a pessoa ia ver mas como? O que é isso? Isso é sobrenatural, não tem explicação. Enquanto os fenômenos mediúnicos não eram explicados, eles eram vistos como sobrenaturais. Hoje em dia, Kardec trouxe um manual de instrução. Está lá, chama-se Livro dos Médiuns. E nele nós aprendemos tudo, toda a parte teórica que se coloca em prática na mediunidade. Então esses fenômenos de vidência, esses fenômenos de psicofonia, quando se fala aquilo que está se escutando do espírito, os fenômenos de psicografia, os fenômenos de cura, que antes eram tidos como sobrenaturais, como prodígios, como milagres, hoje são vistos, por quem compreende a doutrina espírita, como fenômenos naturais. Só que muitos de nós, espíritas, espiritualistas de modo geral, podem se deslumbrar com esses fenômenos e esquecer daquilo que verdadeiramente importa, que são as obras. Os fenômenos mediúnicos são permitidos e são necessários para que a gente os utilize como instrumento e não como um fim em si mesmo. A mediunidade de Chico fez com que ele utilizasse isso para o bem, realizasse boas obras e pudesse aí sim ser caracterizado como um grande profeta. Mas outros tantos médiuns na história da humanidade se utilizaram mal dessa mediunidade. E aí, não falamos que foram profetas ou que trouxeram grandes contribuições da humanidade. Não, apenas desperdiçaram um talento, algo de bom, uma ferramenta que tinham para fazer o bem. E se nós seguimos essas pessoas, se nós seguimos médiuns
apenas pelos fenômenos que eles realizam, nós podemos estar seguindo as pessoas erradas. Porque o que vale, e Jesus deixou isso muito claro, são as obras que se realizam. Então, cuidado nós espíritas, se somos médiuns, para utilizá-lo, a mediunidade, de maneira adequada. Se seguimos outros médiuns, se seguimos as pessoas, cuidado para analisar quem nós estamos seguindo. E para aqueles que são dotados dessa faculdade, fica um outro alerta do Cristo, da mesma passagem. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Essa dá medo, né? Meu Deus do céu, né? Parece aquelas maldições. E vai queimar no mármore, né? Não, não é isso. O que Jesus está falando aqui, e eu faço um paralelo com a parábola dos talentos, é que se nós recebemos um dom, seja ele qual for, podemos falar da mediunidade, mas podemos falar da oratória, de alguma habilidade específica, nós devemos utilizá-la para o bem, para fazer boas obras. E se nós não a utilizamos, até isso nos é tirado. Podemos ter outras encarnações onde não teremos mais essas condições, porque não soubemos aproveitá-las. E até mesmo na mesma encarnação. A história da mediunidade nos mostra uma série de casos em que pessoas dotadas de faculdade mediúnica, que conseguiam produzir uma série de fenômenos, ao não utilizarem para o bem, perderam essa faculdade. Não conseguiram mais realizar os mesmos fenômenos. Por quê? Porque os fenômenos são importantes, mas eles não são a finalidade. A finalidade é o bem, é o amor, é a caridade. É para isso que todos estamos aqui encarnados. E já que estamos falando de profetas, estamos falando de quem seguir, estamos falando dos verdadeiros profetas, vamos falar do principal. E eu costumo brincar nos estudos que eu só consegui decorar 3 questões até hoje do Livro dos Espíritos. Mas faz pouco tempo que eu estou nesse negócio, quem sabe até o final da vida eu decoro umas 5, 6. Mas eu decorei a primeira, uma outra que eu uso bastante nos estudos, e essa aqui. Essa aqui eu utilizo bastante, mas eu já falei isso no começo, falando que o espírito mais evoluído que já habitou esse planeta foi e é o Cristo. Mas por que eu estou repetindo? Não é por causa da resposta, vocês já sabiam disso. Eu não precisava falar para vocês que Jesus foi o espírito mais evoluído desse planeta. Mas é pela pergunta que Kardec fez. Kardec fez o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? É importante que a gente preste atenção nessa pergunta. Porque o que significa isso? O que significa ser um guia e um modelo? Guia, de acordo com o dicionário, é um dispositivo como uma régua, linha, aro, presilha, esquadro, que serve para orientar ou regular o movimento de uma ferramenta, de uma máquina ou da própria mão. Tá certo, Pedro? É isso mesmo, né? Eu vi vocês fazendo isso. Faziam uma guia, né? Seguiam, né? É orientação. Mas quando a gente transporta para o nosso dia a dia, quando você vai num lugar, você não conhece, você precisa de alguém que lhe mostre a quem você recorre, é o guia. Né? Você vai num local inexplorado, tem uma pessoa que conhece, ele serve de guia. Guia é quem? É aquele que você segue, que deve ser seguido. E modelo? Bom, modelo é uma coisa ou uma pessoa que serve de imagem, forma ou padrão a ser imitado, ou como fonte de inspiração. Então, modelo é aquele que deve ser imitado. Quando a gente transporta para a pergunta que Kardec fez, qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e de modelo? Kardec estava perguntando: quem a gente deve seguir? Quem a gente deve imitar? E qual a resposta? Jesus. Os passos que nós devemos seguir são os do Cristo. Os exemplos que nós devemos imitar são os dele. Mas aí,
tem um complicadorzinho. Sempre tem, né? O complicador, e são avisos que o Cristo deu, além desses que nós já falamos, um deles, que frustra muita gente, que ainda espera por isso, foi quando ele falou lá no Evangelho de João, não estou inventando nada aqui, tá? Vou para o Pai e não me vereis mais. Muitos aguardam pela volta do próprio Cristo. Eu sinto muito se alguém segue lá aquela figura folclórica, o Henri Cristo lá, que daí ele fala assim, não, peçam e eu pedirei ao meu Pai, né? Gente, olha, sinto dizer que não é. E aqueles que aguardam a volta do próprio Cristo, nós não temos essa possibilidade, porque o Cristo veio, fez o que tinha que fazer e voltou para o seu lugar, que não é tão distante de nós. Porque ele disse que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ele ali estaria. O que nos permite dizer que ele aqui está. Os seus olhos, a sua energia estão voltados para esse e para tantos locais ao mesmo tempo, em outras denominações religiosas, onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas querem evoluir, ele ali está. Então, como nós encontraremos o Cristo para segui-lo e imitá-lo? Nesses encontros, nessa disposição de encontrá-lo, pelos seus ensinamentos que nós temos acessíveis, tanto nos testamentos dos seus discípulos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec e os Espíritos vêm nos destrinchar esses ensinamentos. Então, nós podemos acessá-lo pela leitura, pelo estudo do Evangelho, mas também pelo exemplo dos seus enviados. Porque assim como ele enviou o Consolador, que é o Espiritismo, ele enviou antes de vir, ele enviou vários para preparar a sua chegada, e depois que ele veio, ele enviou outros tantos. Francisco de Assis, Santo Agostinho, Joana d'Arc, Madre Teresa, Chico Xavier, Gandhi, não precisa ser cristão, Gandhi, ao tomar conhecimento do Evangelho do Cristo, ele fica maravilhado, ele só não entende por que aquelas pessoas que usavam um crucifixo aqui perseguiam outras pessoas da mesma forma como os cristãos foram perseguidos. Era difícil para ele entender isso aí. Porque ele havia identificado que o exemplo do Cristo era muito bom, mas o exemplo que alguns cristãos davam eram péssimos. Então, nós temos a possibilidade de acessar o Cristo tanto pelos seus ensinamentos, como pelos ensinamentos dos seus enviados, dos seus profetas. E, aliás, cada um de nós pode fazer a sua parte, porque ele falou, sois deuses, vocês poderão fazer o que eu fiz e muito mais. E, novamente, não estou inventando, isso aqui está lá no Evangelho de João também. O que significa que outros profetas viriam, outros missionários estão vindo, trazendo as suas revelações para a humanidade. Só que nós temos que fazer aquela distinção. Para seguir quem merece ser seguido. Para imitar quem merece ser imitado. Porque se estamos seguindo as pessoas erradas, se estamos imitando o exemplo errado, nós não estamos sendo cristãos. Ainda que quem estejamos seguindo se diga cristão. E esse é um alerta muito importante para hoje, para os dias atuais. Porque não é só hoje, guerras foram feitas utilizando o nome do Cristo. Jesus disse o seguinte para os seus discípulos, vão ide e pregai, vão e levem a minha mensagem. Mas onde não quiserem ouvir, onde não prestarem atenção, vocês saem, sacodem a poeira da sandália e vão embora. Ele não disse para perseguir ninguém. Não disse para chegar lá e impor a sua mensagem. Mas na história da humanidade nós vimos muitos fazendo isso. Querendo impor a sua convicção, a sua fé aos outros. Ignorando aquilo que o Cristo falou. E pior, fazendo isso em nome de Jesus. Então é importante que a gente conheça o Evangelho do Cristo. Para saber quem está
aplicando esse evangelho e merece ser seguido? Daqueles falsos profetas, dos hipócritas que têm as palavras do Cristo na boca, mas que fazem algo completamente diferente. E, gente, não é tão difícil assim identificar. Basta que a gente lembre que Jesus, e acreditem, tem gente que defende pena de morte em nome de Jesus. Jesus sofreu a pena de morte, caso alguém tenha esquecido. E quando ele sofreu essa pena de morte, ele estava ao lado de 2 criminosos, que também haviam sido condenados. Não estava só ao lado, ele estava na frente de vários criminosos. Os criminosos que o condenaram à morte, mesmo ele sendo inocente. Então ele está lá ao redor de vários criminosos, e ele, ao ser crucificado, ele fala algo para aquelas pessoas. Vocês lembram que ele falava? Que ele falou? Eu vou falando algumas frases, vocês confirmam se eu falei certo. Tá? Ele falou assim: bandido bom é bandido morto. Foi isso que ele falou? Não? Ele olhou para os dois e falou assim: CPF cancelado, com sucesso. Não foi isso? Ele falou assim: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele perdoou os criminosos que estavam ao seu lado, que estavam pagando, em tese, justamente. Perdoou os criminosos que haviam o condenado à morte injustamente. E hoje nós vemos pessoas que se dizem cristãs, seguidoras do Cristo, do Evangelho do Cristo, defendem com unhas e dentes aquele livro, aquele crucifixo, mas querem condenar os outros à morte, não são capazes de perdoar e pregam uma mensagem de ódio, de vingança, em nome de Jesus. Fica o alerta, meus amigos. Conheçamos o Evangelho do Cristo. Conheçamos os exemplos, as passagens da vida do Cristo, para segui-lo e para saber identificar quem são os seus verdadeiros enviados, quem são os verdadeiros profetas que valem a pena ser seguidos e valem a pena ser imitados, para que assim nós também possamos crescer, evoluir e servir de exemplo para aqueles que nos seguem, não só nas redes sociais, mas certamente nós somos exemplo para alguém, para um filho, para alguém que trabalha conosco, para alguém que nos admira por alguma razão e está nos observando, que nós possamos seguir o exemplo do Cristo para sermos bons exemplos e, como o Sérgio falou no início, transformarmos a humanidade, porque ela vai se transformar, mais cedo ou mais tarde, mas não vai ser por passe de mágica, vai ser pelos nossos esforços para que consigamos essa transformação em um mundo melhor que tanto almejamos. Eu agradeço a atenção de todos vocês, desejo um ótimo domingo, uma ótima semana e que a paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo hoje e sempre. Muito obrigado.